só as melhores. 87. Agora, na Rádio Renascer FM, Renascer Cultural. Bate-papo, entrevistas, música. Renascer Cultural. Apresentação, Fabrício Augusto e Célio Antônio. Pois bem, 9h11, está no ar mais uma edição do nosso Renascer Cultural deste sábado, né? Sabadão, finalzão de semana, 22 de março de 2025. Eu sou Fabrício Augusto e vamos nessa até às 11 horas com o nosso programa recordista de audiência, o nosso Renascer Cultural. Para você participar do nosso programa é fácil. Pelo nosso telefone, WhatsApp também, 3199697 3131 99697 3131. Redes sociais da Renascer FM, Rádio Renascer FM ou Rádio Renascer em A1, você acha a gente lá, né, no Instagram e no Facebook. Tem também, né, no YouTube, a Rádio Renascer FM também com imagens, né, você pode conferir esse Renascer Cultural em breve no nosso site e também no canal do YouTube da Rádio Renascer FM. Rádio Renascer em A1, você confere lá todos os vídeos do Renascer Cultural, tem também outros programas, trechos aí da programação da Rádio Renascer FM. Então se inscreva no canal, dá aquele joinha, compartilhe com todos os amigos e ative os sininhos aí para ter as notificações dos vídeos quando começar um vídeo novo aqui na nossa Rádio Renascer FM no canal do YouTube, você fica sabendo de tudo, beleza? E o nosso site, né, que muita gente está conferindo também, Rádio Renascer em auma.com.br, para toda Inhaúma, região, Brasil e o mundo, sempre ouvindo a nossa Rádio Renascer FM, certo? E para me ajudar aqui no nosso programa de hoje, ele, o amigo de todas as horas, Célio Antônio. Bom dia, Célio Antônio. Bom dia, Fabrício Augusto, bom dia, Felipe, bom dia ao ouvinte Nota 1000 melhor do Brasil, que é o pessoal de A1 e toda a região circunvizinha que está ligando e se ligando na Renascer FM 87.9. A partir de agora, né, estamos recebendo um convidado ilustríssimo, Felipe Duarte, secretário de Saúde. Tem muita coisa a falar, né? E nós muita coisa a perguntar, né, Augusto? Sim, senhor, Célio Antônio. Redes sociais do homem para todo mundo seguir? CélioRamos@gmail.com, Instagram, Facebook, sinal de fumaça, batida de tambor e pensamento, né? Se também. Pensar, Célio Antônio tá chegando. Tá certo? E como é que tá aquela Vargem Grande lá? Tá beleza? Ô Fabrício, muita chuva lá durante essa semana, mesmo? né? É, muita chuva. Passou ontem mesmo, por volta de 1h30, 2 horas da tarde, caiu um vendaval lá que, meu Deus do céu, até achei que era o dilúvio de Noé que estava voltando. Mas foi só um temporal que passou mesmo. E hoje a Gigante está super animada. A partir das 16 horas tem o jogo dos legendários, onde sim. só as lendas jogam. E estarei lá com a minha equipe Fuzuê de Esportes, narrando ao vivo na beira do campo. Eu na narração esportiva, Alberto Tavares nos comentários e análise, Lúcio Portillo nos comentários e Alírios Placas Pintura Show na técnica de som, o alirão da galera. Tá certo, Fabrício? Sim, senhor, Célio Antônio. Tô querendo te levar junto comigo para essa transmissão. Ué, vamos lá fazer o giro esportivo lá, né? A gente faz aí o pré-jogo e o pós-jogo, quem sabe, né? Uma hora dá certo aí. Né? Quem sabe, hein? É isso aí, tendo internet a gente faz lá, né? Tem que ter, né? Tranquilo. É isso aí. Como o Célio Antônio já falou, hoje recebemos aqui um convidado aí de peso aqui, né, desse 2025, na Rádio Renascer FM, o nosso Renascer Cultural hoje recebendo o Felipe Duarte, secretário de Saúde, hoje tratando aí de um assunto muito importante para Inhaúma e tirando algumas dúvidas também, né, porque como a gente sempre fala aqui, Felipe, a cidade de Inhaúma é muito pequena. E às vezes alguma pessoa fala uma coisa e depois no final do ouvido chega outra. Então a gente vai tirar aí todas as dúvidas e você quiser participar também com a sua pergunta, você pode estar perguntando pra gente aqui no nosso WhatsApp. Pablo Alexandre aí na retaguarda, nas filmagens e no áudio também e no telefone, né? Ele vai estar passando aqui todas as perguntas para mim aqui e para o Célio Antônio pra gente fazer pro Felipe. Felipe, bom dia para você, bem-vindo à Rádio Renascer FM. Muito bom dia, obrigado ouvinte, obrigado a vocês pelo convite, é um prazer estar aqui na rádio hoje, podendo prestar esses esclarecimentos, tirando as dúvidas, mostrar um pouco do nosso trabalho. Então sintam-se à vontade, perguntem o que quiser, o que eu souber responder, eu vou responder, o que eu não souber eu vou procurar e a gente responde depois, via WhatsApp, pode me procurar na Secretaria de Saúde, eu estou à disposição de todos. Vamos lá desde o começo então, né, nessa administração aí do nosso prefeito Zula com o Toninho, né, o vice, e um desafio muito grandioso, né, Felipe, na parte da saúde, que eu acho que é uma pasta muito difícil da gente cuidar aqui, principalmente da cidade de Inhaúma, com, a gente vai dizer aqui, né, com o desleixo
que foi aí que deixou a saúde de Inhaúma. Conta um pouquinho o bastidores aí, quando você foi convocado para essa pasta, o que você achou já de cara e falou assim, meu Deus do céu, tem que resolver isso aqui agora. Como é que foi a situação? E a cabeça também, né, meu amigo? Porque não é fácil, né? Não é fácil. O desafio foi e está sendo grande, na verdade. A saúde não é diferente das ruas, né? Porque muito se fala sobre o descaso com a cidade da parte de estrutura, porque isso é visível aos olhos de todo mundo que transita pela cidade. E dentro da saúde, as pessoas às vezes não ficam sabendo, não têm ciência de como as coisas realmente estão. Mas o cenário não é diferente. Então, assim, um desafio enorme. Já na primeira semana, faltando insumos, né, insumos básicos para poder passar o final de semana. A gente teve o início de mandato numa quarta-feira, né, dia 1º, e quinta e sexta-feira já faltando insumos para o final de semana. Uma fila assim, de consultas e exames de 2, 3 anos, dependendo da especialidade. Quase 400 cirurgias com gente na fila desde 2011. E assim, o desafio enorme, sabe? Mas com muita luta, assim, a equipe entendeu bem a mudança de postura, tanto é que a mesma equipe que finalizou o ano passado que iniciou e está comigo até hoje. Então, assim, tem encarado isso com muita seriedade, entendeu essa mudança de mentalidade e postura, e a gente tem feito um trabalho assim, de excelência e graças ao respaldo do Zula, que me deu total autonomia para poder executar de acordo com o que eu acredito, de acordo com a mentalidade assim, mais voltada até com ideias e ideais do setor privado, para a gente poder trazer isso para a administração pública, porque carecia mesmo de uma mudança de postura e de empenho. Então, assim, a equipe que está lá, mas já agradeci uma vez na Câmara, quero agradecer aqui hoje de novo, porque sozinho a gente não é ninguém. A minha equipe, se não fosse os profissionais que estão comigo lá hoje, a gente não teria realizado esse trabalho. Mas a grande dificuldade realmente é a escassez de recurso, pegamos uma frota assim, sucateada, todos os carros pendentes de troca de óleo, de troca de pneu, sabe? A própria ambulância que transporta paciente em situações de emergência, carecendo de manutenção, os equipamentos do hospital. Então, assim, nós estamos organizando a casa. Esses primeiros 100 dias aí, fizemos muita coisa, graças a Deus, e o desafio é grande ainda. Eu sei que, antes de passar para o Célio, as perguntas do Célio Antônio, o Zula está focando aí muito na juventude, né? Porque os secretários aí, a maioria são cabeça nova, né? E como é que foi esse convite aí do Zula para você ser secretário de saúde e falar assim, eu posso ter liberdade de trabalhar? Como é que está funcionando isso aí de ser secretário hoje? Com a mentalidade mais jovem, né, como você, Felipe, que é novo, né, tem vários outros secretários também que estão aí na juventude. Como é que está funcionando isso? O Zula, quando me convidou, né, daquele frio na barriga, né, porque é uma área que eu nunca havia trabalhado, só que assim, eu sei que houve muito questionamento por parte da população. Pô, o Felipe não sabe nada de área de saúde, não conhece, mas daquela teoria, né? Para eu poder ser dono de uma clínica de médico, eu não preciso ser médico, eu preciso saber fazer gestão. Então, sabendo colocar as peças certas nos lugares certos para poder executar, as coisas andam e acontecem. Então, assim, o desafio é muito grande. Tenho aprendido muito sobre a área da saúde, né? Assim, apesar de pouco tempo, tenho tentado absorver o máximo possível. Tem pessoas que trabalham próximo a mim lá, a Cristiana na coordenação do hospital, a Tainara na atenção primária, a Luciana e a Flávia na central de marcação, a Vanessa e a Rita têm me dado, essas pessoas que trabalham mais próximos de mim ali, têm me dado todo o suporte e eu tenho conseguido, assim, juntamente, né, delas, fazer um ótimo trabalho. Mas o frio na barriga com certeza existiu, mas eu acredito que com um trabalho sério, a gente tem mostrado a nossa cara, a nova gestão. Eu acredito que com o tempo esse questionamento, essas dúvidas vão acabar se sanando, sabe? Vai cair por terra isso aí, eu acredito que sim. Muito bom. Célio Antônio? É isso aí, né, Fabrício? Olha, a Maria de Fátima Conceição da Barra de Inhaúma está perguntando para o Felipe se seria viável o retorno do Nazareno aqui para o Hospital de Inhaúma e, se possível, para a zona rural. Seria, Felipe? Maria, bom dia, obrigado pela pergunta. O Nazareno tem um carinho muito grande da população da cidade, né? Tanto é que ele retornou, já começou o atendimento aqui na semana passada.
vai atender uma vez por semana, porém, para as comunidades rurais a gente não vai conseguir colocar o Dr. Nazareno, porque ele volta ao município, mas volta como geriatra, uma especialidade diferente de quando ele saiu. Então ele volta para dar uma atenção especial aos nossos idosos, né, o pessoal da terceira idade, da felicidade, que tanto fez por nós e agora é hora da gente retribuir. Então ele está atendendo sim na cidade, dentro da unidade do ESF aqui ao lado do hospital, mas focado nesse pessoal da terceira idade. Outra pergunta, Fabrício, Mande, que tá sendo feita aqui é sobre esses remédios. Eu acho que é remédio controlado que fala que está faltando muito na farmacinha lá. Por qual motivo falta esse remédio, Felipe? Essa falta de remédio, na verdade, é por inadimplência com os fornecedores da gestão passada. Então, sim, tem algumas dívidas lá até do ano de 2017, que a gente está tentando sanar isso para poder restabelecer o fornecimento de forma adequada. Mas já tem sido feito um trabalho em cima disso, os remédios começaram a chegar e eu acredito que, sim, dentro de 30, 60 dias no máximo, isso já vai ter sido restabelecido e normalizado. Muito bom. Tá tendo médico aí 24 horas no hospital? Médico 24 horas, de segunda a segunda, né, com plantões o tempo todo. Nos ESF da mesma forma, médico de segunda a quinta-feira. E estamos trazendo mais especialidades para a cidade, né? Já trouxemos um médico para poder realizar os exames de ultrassom, que também era uma demanda grande. Um grande conhecido também, querido da cidade, o Dr. William, volta como alergologista. Estamos negociando tratativas com o Dr. Tiago, que trabalha na área de ortopedia, para poder regressar também. Então, sim, estamos buscando os bons profissionais que em outrora já participaram das atividades do município para que voltem e prestem esse serviço novamente. Eu vi um vídeo nas redes sociais, Felipe, acho que foi no comecinho mesmo da gestão aí do Zula, você e o Marcelo, né, sobre a saúde bucal, né, como é que está essa situação também aí com a saúde, principalmente das crianças, né, que é o foco mesmo do Marcelo no colégio, no grupo, se não me engano, né? Isso. O Marcelo está em tempo integral agora lá no grupo, reativamos o consultório para as crianças, vamos atender todo o pessoal da José Maria Alquimim e também do CEMEI, e estamos montando agora mais uma equipe. Então nós vamos trabalhar, a nossa intenção é trabalhar o quanto antes com 3 equipes odontológicas em tempo integral de segunda a sexta-feira para poder atender toda essa demanda reprimida da sociedade. Dos adultos também? Adultos também, você que precisa de fazer uma limpeza, uma consulta, né? Pode agendar com o seu agente de saúde, tem a Geralda que está atendendo lá no SF, o Marcelo atendendo as crianças, e em breve nós teremos uma terceira equipe aí também atendendo toda a população. Tem mais alguma, Célio Antônio? Só um questionamento que eu vou fazer aqui, Felipe, que recentemente o Marcelo passou em Vargem Grande fazendo tipo de eu vou dizer uma triagem com o pessoal lá, entendeu? E o pessoal está vindo. Quem precisava, é claro, acho que 99% teve lá e mais 0,5% para pôr 99,5% precisava estar sendo atendido aqui em A1. Agora, uma pergunta que eu vou fazer para Felipe sobre os PSFs, que nem o PSF, como está funcionando os PSFs aqui da cidade? Da cidade da zona rural que você quer falar também, cidade da né? zona rural, os atendimentos das zonas rurais. Olha, os ESFs da... ESF, né? O ESF. Só tirou o P, agora O ESF da cidade, né? A gente tem ali ao lado do hospital e tem o Esperança. O atendimento funciona de segunda a quinta-feira com atendimento médico, mas ele está aberto de segunda a sexta-feira para atender todas as outras demandas. Nas zonas rurais, a gente tem a equipe rural, que é coordenada pela Vitória Enfermeira e a Laura, que é a nossa médica, que atendem uma vez por semana em cada comunidade. Então, assim, a gente pegou o SF lá da Passagem Boa em estado de calamidade. Nós reformamos lá, já entregamos, e o nosso intuito é, até o final do ano, reformar todos os ESF. Lá nos Maias, a gente vai mudar daquele consultório que é pequeno. O Carlito, secretário de Educação, nos cedeu as salas maiores. Nós já vamos iniciar essa mudança e a reestruturação, assim como vai ser feita em uma sala na Vargem Grande. Então, assim, todos eles vão passar por reforma e recuperação. A associação lá nos quartéis. Então, assim, nós estamos reestruturando tudo de
de baixo mesmo, para poder levar atendimento de qualidade nas comunidades rurais. Estamos pleiteando também uma unidade odontológica móvel para poder levar o dentista na comunidade rural, para poder atender. Então, sim, o trabalho para a comunidade rural está sendo feito da mesma forma que aqui na cidade, com muita seriedade, né? O recurso ainda são poucos, mas assim, devagar, podem ter tranquilidade que as coisas vão melhorar também nas comunidades rurais. Você falou de recurso pouco, Felipe. Como é que funciona isso aí, né? Vem uma verba do governo, vem de Brasília. Como que funciona isso aí? Porque toda vez, né, a gente falando aí das dificuldades aí da cidade, que a gente está vendo, todo Inhalmense aí que tem uma cabeça aberta, sabe as dificuldades que Inhaúma está passando, e na saúde não é diferente. Como que vem essa verba? Tá pouca verba, tem que ir em Brasília, tem que ir lá na cidade administrativa, conversar com o governador. Como é que funciona isso? Olha, essa verba tem alguns repasses que já são feitos de forma regular pelo governo federal e governo estadual, mas essas emendas têm que ser tem que ser travada uma batalha mesmo junto aos deputados, sabe? Então, assim, é deputado, é senador, é governo do estado, então depende tanto do executivo quanto do legislativo. Assim, já fizemos alguns ofícios solicitando equipamento de raio-x, né? Ambulância. Então, assim, a luta pela cidade tem sido também uma luta por recurso. Eu falo sempre, o preço do cuidado é muito menor do que o do reparo. Então, assim, chegou ao ponto que chegou. Então, para arrumar, para poder reformar, gasta-se mais. Então, por isso que essa verba, num primeiro momento, é pouca, porque está tendo que ser feito um retrabalho. Então, se o retrabalho ele custa mais caro, mas eu acredito que depois que a gente colocar a casa em ordem e as coisas se estabelecerem e começar a caminhar dentro de uma normalidade, nós vamos conseguir fazer um trabalho assim, ainda melhor, sabe? Se tudo der certo. O meu grande desafio lá são as cirurgias, porque o custo é muito alto. Então, sim, nós estamos lutando com os deputados para ver se a gente consegue uma verba também para poder sanar. Porque o restante, dentro da normalidade, o que demanda é tempo. A gente vai conseguir regularizar as filas de exames, de consulta, vamos reestruturar os RCFs e eu tenho certeza que com fé em Deus, nós vamos conseguir acabar com essas cirurgias também. Raio-X, você citou aqui, né? Raio-X, a gente já vê essa novela aí há muito tempo aqui em Inhaúma, né? Sempre quando vai tirar um raio-x, ou estava estragado, ou não estava funcionando, ou não tinha nem operador para operar o raio-x. Como que tá a situação? Tem o novo, tem ainda o velho, mas está repaginado, está reformulado? Como é que tá? O raio-x é o seguinte, a vigilância sanitária, devido à mudança das normativas, bloqueou o raio-x aqui da cidade em outubro do ano passado, e assim a gente assumiu com ele paralisado. Então, todas as medidas que a gente precisava tomar foram tomadas, o raio-x foi regularizado na semana passada, foi feita a manutenção, já está em funcionamento e a partir de segunda-feira agora ele vai funcionar de forma integral, de 7 da manhã às 4 da tarde. Serão 2 profissionais, a Poliana no período da manhã e a Larissa à tarde, para a gente poder atender toda essa demanda reprimida aí de 4 meses que não foi atendida. O aparelho ainda é o mesmo, é aquele antigo aí, quase que secular, se eu não me engano. Então, desde quando eu nasci é o mesmo. Pois é, mas a gente já está pleiteando, vamos tentar esse recurso via deputado, e se a gente não conseguir, eu já tenho um acordo com o Zula, estou fazendo uma caixinha lá, porque se a gente não conseguir, tem uma promessa para esse aparelho de raio-x chegar aqui em maio, a emenda para maio. Caso ela não chegue, nós vamos ter que dar um jeito de conseguir isso com recurso próprio mesmo, fazer um sacrifício e comprar esse aparelho. Tem alguma, Célio Antônio? Olha, o Messias, lá da comunidade de Vargem Grande, está parabenizando o Felipe pelo excelente trabalho que está fazendo e falando que foi fazer uma cirurgia de cataratas e adorou o procedimento que foi, que disse ele que teve lanche dentro da van e quando chegou lá teve almoço pago para ele. A verdade disso, Felipe? É verdade, é verdade. Foi um questionamento, uma demanda, né, na verdade, vinha da gestão passada, porque fazia-se essa cirurgia, mandava o pessoal lá no ônibus para poder fazer, mas não mandava nada. E assim, é um pessoal com a cirurgia de catarata, são pessoas que têm uma idade mais avançada. E aí você pensa bem, uma pessoa nessa idade, para poder sair, numa cidade desconhecida, para poder buscar um almoço, ir com a cirurgia, com a deficiência, né, um tampão no olho, é um risco que é desnecessário correr. Então, assim, nós mandamos, nesse primeiro momento, sim, um café da manhã para todas as pessoas e fornecemos o almoço lá em Mateus Leme. Foram 26 cirurgias realizadas há aproximadamente 30 dias atrás. Vamos fazer mais 28 agora, acredito que
talvez no final de março, princípio de abril, e vai ser da mesma forma. Vamos mandar o café da manhã, vai ter o almoço para poder amparar essas pessoas aí da melhor forma possível. Pois bem, estamos recebendo aqui o Felipe, secretário de Saúde aqui da cidade de Inhaúma. Você pode estar participando a qualquer momento do nosso programa, do nosso Renascer Cultural, no 99697-3131, pelas redes sociais também, Rádio Renascer Inhaúma, no Instagram e no Facebook, e também pelo nosso site, radiorrenascerinhaúma.com.br. O Pablo Alexandre já está na retaguarda aí, pegando aí todas as informações, todas as perguntas, para a gente estar repassando aqui para o Felipe no ar aqui nas Ondas da Melhor. Felipe, deixa eu perguntar para você, e as vacinas, né, aqui na cidade de Inhaúma? Vacina acho que tem vacina contra a dengue agora também, tem contra a Covid, né? Uns falam que está voltando a Covid de novo, outros falam que não. Como é que está essa situação da vacinação aqui de Inhaúma, em geral, de todas as vacinas? Tem essa informação? O Fabrício, a vacinação segue de forma regular. A Covid tem aparecido alguns casos esporádicos, né? A dengue ainda não teve nenhum caso confirmado, teve algumas suspeitas, na verdade, que estão pendentes de aprovação. A gente tem uma única pendência a respeito da vacina da varicela, porque é uma falta, né, do governo do estado, não houve esse repasse para os municípios. Tive essa demanda desde a primeira semana, mas chegou agora algumas doses da tetraviral que substituem essa vacina, que também começaram a ser disponibilizadas para a população. Mas, de uma forma geral, o cenário sobre a vacinação segue de forma regular na cidade. Tá tudo tranquilo, né? Tudo tranquilo. Testes de Covid tem no município, teste para dengue. Então, assim, tudo gratuito? Tudo gratuito, gratuito, tá? E a parte da vigilância também entra nessa parte sua da Secretaria de Saúde também, sobre a vigilância com a dengue, enfim? Sim, Fabrício. A parte de endemias faz parte, né, da pasta da saúde. Está sobre a coordenação do Nelson, também tem dado um suporte sim, excelente. Um abraço para ele. Um abraço, Nelson, obrigado, Nelson. Tem dado um suporte assim, sabe, de excelência. Nós pegamos alguns pontos críticos aqui no início do ano, que foi a respeito do caramujo. Ia perguntar isso para você agora. Foi feita uma ação intensiva lá com a respeito dos caramujos. Tem tratado de forma assim, bem firme também o caso da dengue, né? Então, assim, hoje a gente não está numa situação alarmante igual algumas cidades próximas aqui, graças a esse trabalho da endemias. Muito bom. Célio Antônio? Ô Fabrício, a Lúcia está pedindo para que o Felipe fale um pouquinho sobre esse vírus que está correndo aí, né? Pé, mão e boca. Como é que está sendo tratado esse vírus, Felipe? Pé, mão e boca. O pé, mão e boca, isso já é um problema recorrente, acontece todos os anos, né? As crianças ficam em casa no período de férias e tudo, tem essa baixa imunidade. E quando retornam para a escola, convívio com os colegas, acaba acontecendo. Isso aí não tem como a gente fugir muito disso, na verdade. Os pais manterem as crianças em casa mesmo durante o período de transmissão do vírus, que é de 7 a 10 dias. Então, sim, evitar de mandar as crianças para a escola. Apareceu o primeiro sintoma, a febre, está em dúvida, não manda a criança para a escola, evita ele, né, de se expor ao risco e de expor outras crianças ao risco. Mas nós já estamos tomando atitude junto com a Secretaria de Educação, que é o Carlito. Paralisamos as aulas ontem, né, foi uma demanda do próprio secretário. Então, ontem a gente não teve aula no CEMEI, nem teremos aula na segunda-feira, pensando exatamente em resguardar e ter o melhor para essas crianças. Mas tem alguma saída sobre essa doença? Não, né? Não tem vacina, remédio, não tem nada? Não tem. Realmente é o cuidado. E é transmitível, não é? Esse pé, mão e boca? É transmissível pelo contato. Então, sim, é mais comum em crianças, né? Mas, assim, até adulto também pode pegar. Só que a manifestação em adulto ela é mais branda. Porém, ele se coloca como agente transmissor. Então, ele pode pegar de uma criança e, em contato com outras crianças, ele acaba transmitindo. Eu sei que você foi na Câmara, né, dos vereadores recentemente, Felipe. Como é que está essa relação, né, dos vereadores com a pasta da saúde? Tá tudo tranquilo, tá beleza? Sempre quando tem alguma demanda, os vereadores conversam com você e tem essa livre conversa, esse livre contato entre os vereadores da Câmara também? Eu vou até pegar o gancho da sua pergunta, Felipe, e a Fábio, se acrescentar um pouquinho mais. Existe cobrança dos vereadores sobre você? Nesse começo de trabalho?
Ô, Célio, cobrança eu só não tive ainda, acho que da CEMIG lá, sabe? Mas cobrança existe sim de todos os vereadores, uns mais, outros menos, mas assim, o relacionamento é muito bom, tanto com o Legislativo quanto com o Executivo. As portas estão sempre abertas, já me fizeram visitas lá, quase todos eles já foram na unidade de saúde, acompanharam o trabalho, sempre que precisam me ligam, eu tento responder da melhor forma possível. Nós temos sim um bom relacionamento com todos eles. Muito bom aqui. Esse contato aí que, né, ajuda ao trabalho também de, não só da pasta da saúde, mas de todas as pastas também, né, esse relacionamento, né, com os vereadores, né? Com certeza, a política ela acabou no dia 6 de outubro, né? Então exatamente. Não existe mais lado A ou lado B, e nós estamos todos no mesmo barco, em prol do mesmo objetivo, seja legislativo, executivo, secretário, né? Então, assim, ou a gente rema na mesma direção, ou a gente não vai sair do lugar, porque a situação que a cidade se encontra precisa do apoio de todos, inclusive da própria população. Então, assim, ou a gente trabalha junto para a gente prestar um trabalho de excelência, ou a gente vai nadar e vai acabar morrendo na praia. É isso mesmo. Felipe, teve há pouco tempo na administração passada uma reforma no centro de atendimento. A gente fala hospital, mas é um centro de atendimento aí, o hospital. E essa reforma parece que ficou aí algumas coisas aí pela metade. Há uma previsão de completar essa reforma, essa obra no Hospital Municipal, ou até no ESF também, que ficou muita coisa pela metade, piso, ficou um monte de coisa aí remendada, né? E como que está essa situação? E tem previsão para resolver isso? Fabrício, tem sim. Alguns reparos precisam ser feitos, né, no centro de saúde, assim como nos ESF. Ontem a equipe da infraestrutura esteve lá trocando boa parte das telhas que estavam quebradas e estavam tendo goteira lá no hospital. Estamos iniciando a reforma dos ESFs lá no ESF Esperança, aquele local, né, onde a gente fica na casa. É provisório, nós vamos mudar essa notícia de primeira mão para a população. Opa. A gente está reformando lá, pintando, dando uma cara nova, onde hoje é a Polícia Civil. A nossa intenção é montar um complexo da saúde ali, né, um prédio próprio, até para reduzir custos, sair do aluguel, sim. Porque isso é importante. Então, esses reparos serão feitos. E assim que a gente conseguir montar esse complexo, nós vamos partir para o SF Central aqui também, fazer a reforma, os reparos que precisam ser feitos, pintar, dar uma cara nova para a área da saúde, né, mudar tanto a postura quanto a cara da saúde. Transmissão de pensamento aqui. Chegou uma pergunta que eu ia fazer, a próxima aqui, né? Se tem previsão para abrir outros SFs aqui na cidade de Inhaúma. Olha, existe o nosso desejo, sabe? Isso foi uma demanda passada até pelo próprio Zula, me pediu para poder olhar se a gente tem condições de abrir uma nova UBS. Nós estamos pleiteando isso junto ao setor de convênio lá, já foi feito um cadastro com informação até diária, onde a gente pode construir. Uma das hipóteses é até fazer ali na Manga, ao lado de onde hoje é a Academia de Saúde, só que isso depende do governo federal. Hoje, dentro das resoluções do governo, a gente já trabalha na capacidade máxima de unidade de saúde, que são 3 ESFs, o Central, o Esperança e o Rural. Então, assim, existe esse desejo, nós já estamos lutando por isso, só que gestão pública é um pouco diferente, sabe? O processo é um pouco moroso, mas está no nosso radar, a gente já está correndo atrás disso, sim. Sensacional. Tem alguma, Célio Antônio? No momento não. Então vou mandar aqui então, né? A próxima pergunta, quando, né, vai ser feito o mutirão de limpeza na cidade, Felipe? Olha, o mutirão de limpeza ele já começou, na verdade. Começou em janeiro, com a limpeza da grota, a catação do caramujo. Então, sim, ele tem acontecido primeiro nos lotes públicos, sabe? Porque primeiro a gente arruma a casa, para depois a gente cobrar, né? Exato. E essa limpeza também demanda muito da população, né? Claro. A gente tem uma demanda grande, por exemplo, vamos falar da dengue. 90% depende da população, 10% do setor público, é um trabalho de prevenção. Então, a gente precisa trabalhar em conjunto, por isso que eu falei, ou a gente rema do mesmo lado, para a gente sair do lugar, ou a gente não chega a lugar nenhum. Tem que ser um trabalho em conjunto, tanto do poder público quanto da população. A outra pergunta que eu tenho aqui de um ouvinte, né? Tem atendimento odontológico na zona rural?
O atendimento odontológico na zona rural, a gente não tem consultório na zona rural, mas tem a dentista, que é a Geralda, que está aqui para poder atender os pacientes da zona rural. Então já iniciou um trabalho de triagem junto à equipe do ESF, né, com a equipe da Vitória, para poder ver quem tem interesse e quem precisa de vir fazer esse tratamento aqui. Então, se você tem demanda de consulta odontológica, pode procurar o seu agente da zona rural, ele vai agendar e a Geralda está aqui disponível para poder atender. Ô Fabrício, Sim, senhor Antônio. tem uma pergunta que a ouvinte está fazendo do Felipe aqui. Mande. Qual o mal que o caramujo causa? Que ela disse que até hoje ela não sabe o mal que o caramujo causa. Olha, ele é transmissor de doença. Eu não vou entrar nesse mérito assim, específico, porque é uma área que eu não domino, sabe? Mas eu vou procurar saber e a gente grava um vídeo e comunica isso da melhor forma possível. Isso aí, para poder responder com mais clareza, eu precisaria do Nelson aqui, né? Que é o doutor dessa área. Fica o convite aí, viu, Nelson, para vir aqui. Que, Né, que é uma realidade, né, Fabrício? A gente vê falar tanto mal do caramujo e ninguém fala o mal que o caramujo causa, o tipo de doença, o tipo de infecção que ele... Senhor Antônio, além do mais, é nojento, né? É nojento demais, meu Deus do céu. Aqui no centro comunitário teve um tempo aqui que estava infestado, né? A gente, na época de chuva, a gente sofre aqui, que eles vêm subindo aqui na parede, aqui, os pequenininhos, né? E se deixar, fica grandão mesmo, é muito perigoso, né? Sim. Eu lembro até na época, né? Eu vou citar aqui, na Rádio Renascer FM, né? O Zito era responsável pela rádio e ele fez uma campanha aqui, né? De distribuição de cal, né, para acabar com o caramujo, e realmente funciona, né? Você colocar um cal, sal, se não me engano, também resolve, assim, essa... É um paliativo, né, Felipe? Porque eu acho que a limpeza também ajuda bastante, sim, né? Com certeza. O caramujo é o mesmo caso da dengue. Tem que manter a limpeza dos lotes, né, do quintal de casa. E o cal realmente é o que a gente usa para poder combater. Então é feita a catação de 1 a 1, coloca em balde com cal, leva lá para o lixão. Tem um aterro onde a gente coloca o caramujo, a terra, coloca o cal para poder realmente acabar. É o veneno imediato, assim. Já que nós estamos falando de caramujo, só para matar a curiosidade do povo, olha, o caramujo ele bota um ovinho para gerar. São mais de 200 ovos que botam. numa tacada, entendeu? Só, né? Numa tacada só. Então, de uma tacada só, são 200 caramujinhos que vai espalhar ali. Isso eu falo por experiência própria. Certo? Então, é algo fantástico, viu? Incrível. Tanto que gera um caramujo só. Felipe, tem alguma campanha que você queira citar aqui pra gente, aqui em Auma, que vai focar em Auma inteira, por exemplo, da dengue? Parece que já está tudo, né, no padrão ali, né, pra já resolvido. Mas tem alguma outra campanha grandiosa que você queira já destacar para a população inhaumense? Olha, a campanha principal que a gente vai fazer, não só esse ano, mas se Deus quiser ao longo dos 4 anos, é uma campanha para cuidar do psicológico da população, sabe? Nós temos a minha grande preocupação, tanto com a população, quanto o corpo docente da escola, quanto a equipe do hospital. Assim, tá todo mundo precisando e muito, sabe, de um amparo para cuidar da saúde mental. Então, assim, a gente já está tratando isso para poder contratar esses profissionais, que existe uma demanda reprimida enorme, assim, existe uma demanda de conselho tutelar que quase todos os dias está lá na minha porta. Então essa é a grande preocupação, porque a gente, quanto população, né, eu antes de ser secretário não tinha ideia da quantidade de casos às vezes de abuso infantil, de tentativas de suicídio. Então, assim, é um ponto que me preocupa toda a gestão. Nós já estamos tratando isso para contratar esses profissionais. Então a saúde mental vai ser o lema dessa gestão da saúde, para poder realmente dar um amparo para essas pessoas. E o outro é o tratamento, né, que a gente está buscando, assim, um amparo específico, montar um centro de atendimento para as crianças com transtornos, crianças com autista, com TOD, seja ele qual for o transtorno. Então, assim, esse é o foco principal. Se eu conseguir montar esse centro de atendimento às crianças autistas e ter um amparo com profissionais da área da psicologia para poder cuidar da saúde mental da cidade e assim, fizer pelo menos 70% das cirurgias, eu saio com cabeça tranquila e um trabalho realizado. Ô Felipe, hoje tem algum profissional dentro do hospital que pode estar trabalhando na saúde mental, que já está trabalhando aqui no hospital, para trabalhar com a saúde mental hoje, digamos, nesse período que nós estamos vivendo? Olha, hoje nós só temos uma profissional, que é a Carla, é psicóloga, atende lá no NASF, com uma carga horária de 20 horas. O problema é que o plano de cargo e salário nosso está muito defasado. Então, assim, a gente não consegue mais contratar profissionais
para trazer de outras cidades para atender aqui com esse salário tão baixo. Então, assim, a gente já está dando a tratativa nessa questão de salário para poder conseguir as profissionais, porque ela não consegue. Infelizmente, nós temos um exemplo aqui na cidade vizinha, enquanto nós temos um psicólogo com 20 horas, Fortuna de Minas, que é a metade da população, trabalha com 4 psicólogos, são 2 psicólogos de 40 horas semanais e mais 2 de 20 horas, e ainda assim tem fila de espera. Então, só por aí dá para você ter uma ideia do tamanho do nosso problema, que é cuidar da saúde mental hoje no município. Entendi. Felipe, tem pergunta aqui do nosso amigo parceiro aí, grande Tiago Henrique, Célio Antônio. Um abração pro Tiago, Fabrício. Tiago Henrique participando aqui. Ele... Balançou. Exatamente. Ele está perguntando o seguinte: gostaria de saber do Felipe se existe um programa específico, juntamente com a pasta de esporte, para prevenção de doenças. Se tem... Não, no momento nós ainda não desenvolvemos nada, né? O que a gente trabalhou em conjunto com a área de esportes foi a respeito do exame para as crianças, né, que iniciaram na escolinha. Foi feito o eletrocardiograma, né, fizemos um mutirão lá no dia de sábado, todos eles passaram pelo clínico para poder dar um atestado, né, uma segurança para os pais de que essas crianças estão com a saúde em dia, que podem praticar as atividades físicas de imediato. Então, assim, agora, quanto à prevenção específica com a área do esporte, ainda não, a gente não desenvolveu nada nesse sentido, mas é uma boa pergunta, é uma demanda que eu vou passar para o Bruno, né, que é o diretor, para a gente poder tratar disso. Se tiver alguma sugestão, Tiago, me manda no WhatsApp, você tem meu contato, puder nos dar um apoio nesse sentido aí também, eu te agradeço. Grande Tiago Henrique, elogiando aqui a programação do Renascer Cultural. Faz falta aqui, viu, Tiago Henrique? Um abraço para você. Como faz, né, Fabrício? Um abraço para você aí, você, a Mariana e toda a família aí sempre ligadinhos na programação. E a gente falando dessa parte de esportes, né, eu vi também algumas atividades que estão tendo aí também, né, danças, enfim, né, com a Secretaria de Esportes aí, com o Bruno. Tá ligado aí mais ou menos também esse relacionamento? Sim, o Bruno, né, a gente conversa muito, a gente tem um bom relacionamento, tem dado um suporte para ele no que ele precisa e ele também me ajuda no que pode. E cuidar da saúde, né, o esporte é a melhor forma de você prevenir uma doença. Então, assim, não existe uma mente forte que habita um corpo fraco. Então, primeiro, né, você tem que cuidar da cabeça e também do corpo. Então, essa parte de levar, principalmente igual iniciou-se essa semana, zumba, atividade física para as zonas rurais, assim, é uma iniciativa muito boa do Bruno, né, Bruno? Parabéns aí pela atitude. Então, assim, não tem como falar de saúde sem falar de esporte, sem falar de saúde e não falar de educação. A prevenção através da atividade física é o melhor remédio. Entendi. E as gestantes, Felipe? Como que está aí o pré-natal das gestantes aqui de Inhaúma, né? Porque sempre tem uma época que tem muita demanda, né? Sobre as mamães, futuras mamães aí de Inhaúma. Como que está essa situação aí da saúde também com as gestantes? Olha, com as gestantes a gente tem feito um trabalho de excelência, né, sob a coordenação lá da Tainara, na atenção primária. Temos os ultrassons que são feitos aqui agora dentro do município, né? Antes fazia fora. Então, assim, o preventivo, tudo, né? A gente detectou também uma demanda reprimida sobre esses exames que estavam alguns ficando parados aqui por mais tempo do que deveriam. Hoje a gente já regularizou isso. Então, assim, tem caminhado e caminhado bem, sabe? Eu acho que essa facilidade até de ter esses exames aqui dentro do município, não ter que deslocar, né? Fazer um ultrassom em Sete Lagoas, fazer tudo aqui, além de reduzir custo, poupar, traz um pouco de comodidade, conforto também, um amparo, um acolhimento melhor. Os exames também estão sendo feitos também? Os exames de sangue todos feitos aqui no laboratório. A gente está tentando ver se consegue montar o laboratório dentro da unidade de saúde. Assim, não é algo de urgência, porque ainda bem a gente tem feito um bom trabalho junto ao Labnec lá, o pessoal do Pacheco tem atendido bem. Então, assim, é uma ideia nossa trazer, não é emergencial porque é algo que já está funcionando. Então, isso. Tem acontecido de uma forma bastante satisfatória. Legal. Célio Antônio, tem alguma? Ô, Felipe, tem uma pequena reclamação aqui, vou tentar passar do jeito que me foi passado. A Larissa Silva disse que trouxe o menino dela ontem no hospital, que estava com 38,7 de febre. E o médico que estava lá, ela não falou o nome do profissional que estava atendendo, não.
fez um descaso muito grande nela, falando com ela que ela só deveria trazer o menino depois de 3 ou 4 dias de febre. Aí ela está fazendo essa reclamação no ar aqui. O que você pode fazer com isso? Larissa? Larissa Silvia. Larissa, bom dia. Esse tipo de situação, quando acontecer, eu te aconselho me procurar pessoalmente lá na unidade de saúde para a gente poder tratar isso de imediato, sabe? Porque esse tipo de coisa não pode acontecer. Então a tratativa tem que ser rápida para poder solucionar isso do mais rápido possível. Uma criança com quase 39 graus de febre não pode ficar sem atendimento ou sem o devido amparo. Então, assim, quando acontecer esse tipo de situação, me procura a Cristiana, se for dentro do hospital, que é a coordenadora, caso não esteja, ou a Tainara na coordenação da SF, atenção primária. Agora, isso é algo inadmissível. Então, a gente precisa identificar qual é o profissional, entender realmente o caso, como que aconteceu. Ela não falou o nome do profissional aqui, não. Disse ela que foi ontem, por volta de 9 e pouquinha, que ela foi atendida e simplesmente não fez caso nela, ainda xingou. Ela falou, não vem trazer menina aqui com um dia de febre, não, tem que ser 3, 4 dias de febre. Isso 9 da manhã, você entrou? Aí ela saiu daqui, foi para Sete Lagoas e levou o menino lá para ser atendido lá em Sete Lagoas. É o que ela me relatou aqui. Eu não posso contestar diagnóstico médico, mas conduta médica sim. Então, a obrigação do médico é atender bem, acolher bem e tratar da melhor forma possível o paciente. Então, se realmente houve esse caso, aí eu preciso sentar com a coordenação e intervir. Então, assim, quando acontecer esse tipo de situação, não deixa para depois, não. Me procura ou procura uma das coordenadoras para a gente dar o tratamento imediato. Felipe, você citou aí no comecinho da nossa entrevista sobre as ambulâncias, né, os carros da saúde. Falou que chegou uma situação deplorável, né, sucateados. Hoje tem quantos carros aí em funcionamento hoje que pode, por exemplo, a pessoa passar mal, a ambulância aí, se deslocar sem problema nenhum? Quantos carros que tem hoje? Olha, a ambulância em boas condições, a gente só tem uma, que é aquela ambulância maior, né? Uma Ford, que a gente usa com mais frequência. Eu tenho mais duas da retaguarda lá, mas são carros bem ruins, sabe? Eu tenho uma Kangoo e tenho uma Doblô, mas assim não oferecem uma mínima condição com dignidade. E temos os carros menores que atendem a população também. São 6 carros. Eu tenho mais uma Renault Master de passageiro e um Sprinter. Porém, foi pego na situação assim sem pneu. Tem carro com pneu assim no arame aparente, visível. Nossa, sabe? Mãe. Carro que, por exemplo, o relato dos próprios motoristas, né, que já estão lá desde a gestão passada. Por exemplo, aqueles 2 Renault Kwid que já estavam com mais de 20 mil quilômetros e nunca havia sido feita uma troca de óleo. Nossa. Então a ambulância não trocava, era só completar o óleo. Então, assim, é realmente crítico. Então, assim, hoje só tem um carro pequeno que ainda não foi trocado pneus, os demais todos estão com pneus novos, máquinas de vidro foram trocadas. E agora o último passo vai ser os para-brisas que a gente vai trocar dos veículos que tem essa demanda. Mas, assim, nós já revitalizamos assim, 90% da frota da saúde. Entendi. Teve caso aí no começo da sua gestão da pasta de pedir ajuda para Cachoeira, para Fortuna de Minas, as cidades circunvizinhas? O Fabrício teve, sabe, no início da gestão, como a gente não tinha ainda acesso às contas pela parte burocrática mesmo, de transição e tudo. E quando eu cheguei, como eu disse aqui no dia 1º, faltava insumo no hospital, a gente demorou aí uns 20, 30 dias quase para poder conseguir comprar alguma coisa, se não fosse a ajuda dos municípios vizinhos, Cachoeira da Prata, através do secretário lá, o Flávio, a Andresa lá em Fortuna de Minas, que me ajudou muito também, que era coordenadora da atenção primária, a Estela lá em Araçaí, a Onei em Paraupeba. Se não fosse essas cidades vizinhas nos emprestar esses insumos, teria faltado o insumo básico, seringa, catéter, medicamento, assim, o básico do básico a gente não teria. Já chegou isso há muito tempo, até minha mãe trabalhava no SF na época, de não ter papel higiênico, Felipe, no SF. Não ter café, não ter produto de limpeza. Como é que está essa situação? Ainda tem essa demanda ou já foi resolvido, pelo menos essa parte básica de limpeza? Não, isso aí foi regularizado, né? Assim, eu me deparei com a situação, eu cheguei lá no prédio do NASF, a Mita, que é a responsável por cuidar lá da estrutura, e ela estava lavando o chão com sabonete líquido, entendeu? Porque não tinha um detergente. Então, assim, eu fiz uma compra, inclusive
Fizemos uma vaquinha, compramos até do próprio bolso, mandei para ela lá o material, luva, detergente, tudo. Só que hoje isso, graças a Deus, já foi regularizado. Ainda nós bem. temos o café, né, o ouro, né? O pessoal lá, tá tudo normal, produto de limpeza também, insumo hospitalar tá regularizado, então assim, tem caminhado bem. Hoje, pode acontecer de faltar um item ou outro, Sim, pode, sim, é claro, uma falha que pode Isso, passar despercebida. Mas assim, antes era direto, não, né? era constante, Era né? constante. Não faltava o básico. Isso. Mas assim, o cenário hoje da área da saúde é completamente diferente do que a gente assumiu em dezembro, no final do ano, no que fechou o ano. Cara, só de ter médico 24 horas lá já é um alívio para o inhalmense. O médico, graças a Deus, foi uma das poucas áreas que a gente não teve problema, que veio do final da última gestão com o médico 24 horas. O problema é que nos custando um preço muito alto, Sim, né? sim. A gente está encerrando agora em maio o contrato com essa empresa MedPlus, vamos fazer outro processo de licitação para poder contratar uma outra empresa. A nossa expectativa com essa substituição é de que a gente economize no mínimo R$30 mil por mês com médicos, entendeu? Porque Entendi. foi feito um contrato, assim, hoje Inhaúma paga o plantão mais caro de toda a região, um valor de R$ 1.749 e ainda era cobrada uma taxa administrativa de R$15 mil. Então, assim, já tenho propostas de plantão mais barato e sem essa taxa administrativa. Então, a expectativa é que, se tudo correr dentro do planejado, que a gente economize entre R$30 e R$40 mil por mês com plantões médicos na cidade. Há previsão de um concurso aí para a saúde também? Concurso público? O concurso ele é tratado de uma forma global, né? Não só para a saúde, mas como toda a estrutura da prefeitura. Então, isso está sendo tratado direto pelo chefe do executivo, junto à sua secretária de gabinete. Já tem encaminhado para esse processo, sim, para poder fazer o concurso para os profissionais, até regularizar a situação do IPREME lá, que é o anseio da população. Então, vai ser feito de uma forma global. Certo, estamos aqui hoje recebendo aí o Felipe, secretário de saúde aqui da cidade de Inhaúma, e você pode participar aí a qualquer momento do nosso bate-papo aqui, né? 319-9697-3131. Aquela entrevista leve, né? Tranquila. O Felipe tá tranquilo aqui, né? Sem problema nenhum, tranquilo. né? Beleza, é isso que importa, que o nosso Renascer Cultural é isso, né? Sempre levando a informação no fato aí pro ouvinte da Rádio Renascer FM. Só vamos fazer um break comercial, né, Célio Antônio? Fechando aqui 1 hora já de programa do nosso Renascer Cultural. A gente volta já com o bloco dos abraços e outras perguntas também dos ouvintes aqui da Rádio Renascer FM. Como o Felipe é bem objetivo, né? Então as perguntas aqui já vão sendo respondidas, nem precisa do ouvinte estar perguntando, que já está tudo na objetividade. Mas a gente vai para um break, beber uma aguinha, na sequência a gente volta com a continuidade aqui da nossa entrevista no Renascer Cultural. Hoje, recorde de audiência, hein? Hoje, os recordes aqui na internet, aí batendo todos os números aqui do nosso Renascer Cultural. E já a gente volta e a gente agradece a audiência. Já, não sai daí. Sua música toca aqui. 87 FM.